Cái đi cái bò gì gọi là cô Com 7 anos de idade, eles vão para o internato. Às vezes, eles não querem voltar para a escola, mas eu encorajo eles. Assim, eles podem estudar bem. Embora eu sinta muita falta deles, eu digo a eles para voltarem para a escola. Nós somos o povo nativo da Malásia. Muitos de nós vivem no interior da selva e a maioria das escolas ficam longe das vilas. Como os pais querem que seus filhos sejam educados, eles fazem sacrifícios para mandar seus filhos para internatos, ainda que fiquem longe deles. Minha avó não recebeu nenhuma educação. Minha mãe e meu pai não receberam nenhuma educação. E eu só fui à escola por pouco tempo. Como nós não recebemos educação, nós somos facilmente trapaceados e enganados. Nós não sabemos como falar claramente e sentimos que não somos capazes de fazer coisas. Por isso, esperamos que pessoas de fora façam coisas por nós, ao invés de nós mesmos fazermos coisas para o nosso vilarejo. Devido ao processo de construção de comunidades, muitas coisas têm acontecido. Nós, os nativos, podemos pensar sobre as necessidades da vila. Assim, é que alguns indivíduos, junto com a Assembleia Espiritual Local e o líder da vila, se reuniram para discutir sobre o estabelecimento de uma escola comunitária, para que as crianças possam receber educação espiritual e educação material. Agora, já há uma vila que tem uma escola comunitária. As crianças que eu ensinei na escola comunitária, elas agora se tornaram professores na escola comunitária. Essa escola comunitária é para as crianças mais novas. Mas no futuro, nossa esperança é que as crianças que são mais velhas também possam estudar nessa escola comunitária. Quando eu crescer, eu quero ser uma médica. Eu quero ser uma designer de roupas indígenas. Eu quero servir como professora de aula para crianças. Alguns dos jovens estão agora participando no programa de preparação para a ação social, o PAS. No PAS, os jovens aumentam sua capacidade para se transformar
e também para transformar a sua comunidade. Hoje nós estudamos sobre educação. Os participantes visitaram alguns pais e queriam saber mais. Como a educação mudou esta comunidade desde os velhos tempos? No passado, nós raramente víamos os jovens visitando e conversando com os adultos. O programa Paz dá a eles a oportunidade de consultar livremente. Eles conversam juntos para alcançar uma compreensão em comum. No passado, as mulheres não tinham voz ativa. As vozes dos homens eram as mais fortes. As mulheres eram deixadas para trás e elas não podiam fazer as suas próprias escolhas em suas vidas. Mas agora, devido ao processo do Instituto, as mulheres estão na linha de frente. No passado, ela era tímida. Agora elas têm coragem suficiente para tentar. Quando olhamos para isso agora, as vozes das mulheres são iguais. As mulheres também ajudam o chefe da vila a tomar conta dos assuntos do povoado. Com relação aos assuntos administrativos, as mulheres ajudam com a correspondência e ajudam a fazer trabalho sistematicamente. Como resultado, o chefe da vila pode pensar no todo. Desde os anos 1950, os malaios começaram a aprender sobre os ensinamentos de Baha'u'lláh. E hoje, há milhares de pessoas na Malásia que estão se esforçando para traduzir a visão da transformação social e espiritual de Baha'u'lláh para a realidade. E esta transformação que nós vemos, ela começa com os próprios habitantes locais. Quando nós decidimos causar uma mudança em nossa própria vizinhança, nós sentimos que ela tinha que começar conosco mesmo. Assim, um grupo nosso se reuniu e nós começamos a refletir sobre por que nós não estávamos servindo em nossas vizinhanças, por que nós servimos em outras vizinhanças, mas não em nossas próprias vizinhanças. Nós sentíamos que os nossos vizinhos estavam muito ocupados e que eles não estariam interessados em se reunir, mas não tínhamos nem mesmo falado com eles. Assim, como saberíamos se isso era verdade ou não? Então, decidimos sair e conversar com nossos vizinhos. No primeiro dia que nós saímos, nós não encontramos nenhum vizinho e as ruas estavam vazias. E assim, dissemos que estava tudo bem, vamos tentar novamente amanhã, mas quando fomos no dia seguinte, novamente não encontramos ninguém. E isso aconteceu por 10 dias. Era um pouco frustrante e alguns de nós pensamos, talvez deveríamos desistir. Mas quando dissemos, não devemos perder a esperança, e nós tínhamos que continuar saindo. Finalmente encontramos alguns vizinhos e começamos a conversar com eles. Um dia, 2 estranhos vieram para minha casa e compartilharam comigo sobre educação espiritual. Eles disseram que gostariam de convidar meus filhos para participar na aula para crianças e grupo de pré-jovens. Então eu pensei na minha filha. Ao voltar da escola, ela subia as escadas e olhava o telefone, e raramente saía para interagir com os outros. Eu sabia que isso não era um bom sinal. Me ocorreu que a educação espiritual poderia realmente ajudá-la.
Assim que eu chegava da escola, eu ia diretamente para meu quarto. Eu raramente me comunicava com meus pais, especialmente com minha mãe. Basicamente, eu era o tipo de pessoa que tinha zero comunicação, zero interação e raramente expressava meus sentimentos interiores. A primeira vez que fui na casa do meu vizinho participar de um grupo de pré-jovens, eu estava muito resistente. Eu não conhecia ninguém lá, e eu também estava resistente porque a minha mãe me pediu para eu participar no grupo. No grupo, eu pude interagir com muitos dos vizinhos, eu também pude expressar muito dos meus próprios sentimentos. Desde que eu e minha família temos participado nas atividades de construção de comunidade, nós aprendemos a consultar. Eu vejo que meus filhos estão melhores ao expressar suas opiniões e querendo compartilhar mais seus sentimentos interiores com a gente. Isto aproximou o nosso relacionamento um com o outro. Eu comecei a interagir e comunicar mais com minha mãe e minha família. O espírito de unidade em nossa família melhorou muito. Atualmente, eu estou ajudando minha mãe com sua aula para crianças. Entre as crianças que nós estamos ensinando, algumas têm dificuldade de aprendizado. Assim, além de ensiná-las as lições das aulas, nós também lhes ensinamos como ler e escrever. Cada vez que elas podem ler ou fazer algum progresso, isso realmente me faz sentir feliz e animada. Agora, eu estou ao menos ajudando nas aulas para crianças da minha mãe, em vez de ficar em casa olhando para meu telefone. Através da participação nas atividades de construção de comunidade, nossa família tem um propósito comum de aprender e crescer juntos, construindo juntos uma comunidade melhor. Agora, meus vizinhos e eu saímos e vamos convidar outros vizinhos para participar nas atividades de construção de comunidade. Porque eu penso que todos devem ter uma oportunidade para conhecer e participar das atividades. Através da reunião devocional de vizinhança, eu vim a conhecer mais vizinhos. Nós conversamos sobre a necessidade das vizinhanças e como nós podemos criar uma comunidade melhor. Depois que participamos na reunião devocional de vizinhança, meu marido e eu percebemos que nós também podíamos realizar uma reunião devocional em nossa casa. Antes, nossa família não orava junto, mas meu tio e tia, eles são Bahais. Por anos, eles me convidavam para a sua casa. Então, depois de comermos nossa refeição, nós orávamos juntos. Mas eu nunca tinha pensado que um dia eu iria tomar a iniciativa para orar. Mas agora, eu descobri que porque nós temos esse hábito de orar, todos os dias nós oramos como uma família. E nossa família se tornou mais próxima e tranquila. Agora já são 3 anos e há 135 famílias engajadas no processo de construção de comunidade. Como nós nos organizamos é através de grupos de famílias. Assim, cada grupo de famílias, eles oram juntos, planejam projetos de serviço juntos e eles até passeiam juntos. Hoje nós estamos aqui reunidos para fazer um piquenique, para desfrutar da companhia uns dos outros e para cantar algumas canções e apreciar a manhã.
Como um membro do Conselho da cidade, eu sinto orgulho de trabalhar junto com a comunidade Bahá'í. Eu percebi que a comunidade Bahá'í disponibiliza uma plataforma para os habitantes locais se reunirem, fortalecer amizades e criar o espírito de vizinhança. Nesta vizinhança, começamos com uns poucos grupos de pré-jovens e aulas para crianças. Depois que começamos, é que vimos que os pré-jovens e crianças não sabiam ler e escrever. Eles não podiam nem mesmo reconhecer o alfabeto. Assim, para ajudá-los, agora nós começamos com as aulas de alfabetização. Cabeça. Orelha. Sobrancelha. Dedo. O projeto de serviço que os pré-jovens decidiram fazer foi orar com suas famílias todos os dias. Eu cresci nessa vizinhança que é caracterizada como um lugar superlotado, com muitas pessoas vivendo perto uma das outras. Uma coisa boa é que todo mundo conhece todo mundo e eles são muito prestativos. Mas o desafio nessa vizinhança é que a maioria das mulheres é analfabeta. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu me tornei responsável por cuidar dos meus irmãos e irmãs, de forma que eu não podia continuar a minha educação. Como eu não sabia como ler e escrever, era difícil conseguir um trabalho. Eu desenvolvi uma baixa autoestima, eu nunca estava disposta a nada e minha vida continuou assim. Como a mãe, eu não podia ajudar meu filho com a sua lição de casa. Quando meu filho me fazia perguntas, eu não sabia como responder. Eu sofria muito e eu era muito tímida para pedir ajuda a outros. Eu tinha uma grande ansiedade sobre como eu ia educar meu filho. Minha vizinha veio e me convidou a estudar o livro do Ri. Como eu não sabia ler e escrever, eu disse a ela que eu não estava interessada, mas ela repetiu, dizendo que estava bem, ainda que eu não soubesse ler, e me convidou a vir e ver. Devido ao livro do Ri, eu aprendi a ler e escrever. Sempre que eu me sinto desanimada, os escritos de Abdu'l-Bahá vêm à minha mente sobre como me levantar para aquilo para o qual eu fui criada. Eu me tornei corajosa, eu comecei a me atrever a falar. Inicialmente, eu estudei esse livro por meu filho, mas então eu vi as crianças ao meu redor. Eu disse, por que eu devo ensinar somente meu filho? Eu tenho também que ensinar as crianças aqui. Assim, para ensinar essas crianças, eu me tornei professora de aulas para crianças. Justice. Okay, justice. Unity. Eu também sou uma membro do Comitê de Ensino Diária. Nós visitamos nossos vizinhos e temos conversas com eles. Nós oramos juntos e criamos uma atmosfera alegre. Muitos dos pré-jovens nesta vizinhança estão ocupados o dia inteiro jogando videogames ou em mídias sociais. Sua visão para o seu futuro é muito sombria.
Mas quando eles vêm para esse programa de pré-jovens, eles começam a ter uma visão para a sua vida no futuro. Eles também começaram a pensar sobre quais são as necessidades da comunidade e como eles podem servi-las. Nós viemos essa manhã para fazer um projeto de serviço. Como não há linhas, as pessoas estacionam suas motocicletas de qualquer jeito e se vão. As motocicletas caem umas sobre as outras, o que pode ser um perigo para as crianças. É por isso que nós viemos para pintar esse estacionamento. Muitos dos pré-jovens aqui negligenciam seus estudos. Assim, desde que eu tenho o grupo de pré-jovens, eu os estou ajudando a focar em seus estudos acadêmicos, porque nós gostaríamos de criar pré-jovens que progridam tanto academicamente quanto espiritualmente. Nosso agrupamento fica localizado na região sul do Brasil. E culturalmente as pessoas são muito amigáveis, muito animadas, muito calorosa. Mas hoje a gente vê que já não existe muito essa confiança entre as pessoas. E, infelizmente, isso se dá por fatores sociais negativos, como a violência, o abuso de drogas, a criminalidade e a pobreza. Muito bem. Antes o pessoal se assustava à noite, agora é dia e noite. Os mercados têm grades nas portas justamente para se proteger. As famílias estão assustadas com o grau de violência que está ocorrendo, preferem se fechar nas suas casas e a insegurança começa realmente a gerar o isolamento. Alguns anos atrás, um grupo de amigos começou a se reunir todos os dias aqui na vizinhança. A gente orava, a gente consultava, a gente planejava e então saía para visitar as famílias, conhecer os moradores da nossa vizinhança, quem são os nossos vizinhos. A vida que eu levo aqui, às vezes ela é difícil, às vezes ela é fácil, né? Depende muito do dia, né? Eu cuido das minhas crianças sozinho, né? Há 9 anos. E às vezes vêm os amigos aqui também, ajudam, né? Aí eu reúno todas as minhas crianças e a gente ora todo mundo junto. E isso se torna um pouco mais tranquilo, né? Conforme a gente foi visitando as casas e conhecendo mais gente, descobri que todo mundo quer o bem, assim, para o nosso bairro. A gente percebeu que as visitas aos lares, elas são a base para a construção de comunidade. O nosso conceito de visita aos lares também começou a mudar, né, a se transformar. Porque antes a gente tinha muito essa ideia que a visita aos lares era uma coisa muito formal. A gente até pensava em qual tópico ia conversar, a gente tinha marcar com a pessoa que ia receber. Mas na realidade, a visita aos lares ela é uma coisa muito mais natural. A gente visita esses vizinhos com uma grande frequência. A gente acaba conversando sobre temas que envolvem as suas vidas. Então, as visitas aos lares, ela criou esse espírito de unidade e de amizade entre os amigos aqui da localidade. Todos foram convidados a fazer parte desse processo de transformação de comunidade. Eu tenho 14 anos e eu sou professora da aula de crianças. Quando eu era mais nova, eu também participei de aula de crianças e tudo que eu aprendi, eu quero passar para as crianças que eu dou aula hoje em dia.
nosso grupo de pré-jovem, a gente decidiu que deveria ter algumas mudanças no nosso bairro. Decidimos que seria melhor colocarmos lixeiras por causa da poluição. E outra coisa que o nosso grupo decidiu foi em colocar luzes na vila, porque quando está de noite não dá para ver nada. Eu adoro que ele faça parte do projeto, porque ele mudou bastante. Antes ele não fazia nada em casa. Aí agora ele me ajuda a limpar a casa, ele me ajuda com a louça, ele me ajuda no geral. Ele aprendeu a orar, ele trouxe oração para dentro da casa da gente. Atualmente, quase todas as famílias do bairro têm uma reunião devocional na sua casa e isso mudou muito a atmosfera do bairro. Antes, o bairro era tão perigoso que a gente não conseguia chamar um táxi aqui, porque eles tinham medo de vir aqui. Hoje em dia, nosso bairro é muito mais seguro, que ninguém mais tem medo de vir aqui. Crianças brincando na rua, porque as famílias confiam mais uma na outra, tem menos violência e drogas e todos se sentem mais tranquilos e seguros. Eu faço parte de um grupo de família aqui na minha rua. A gente pensa junto em alguma coisa boa que a gente pode fazer para a nossa comunidade. Há poucos dias teve um ciclone e rapidamente esse grupo de família e amigos que se juntaram para ajudar as pessoas que estavam precisando de agasalho e alimento. Sim, a gente vai conversando. Começando a ter vislumbres, né, desse poder que é liberado da construção de comunidade. A gente consegue ver que a própria comunidade se torna protagonista e, com o poder da unidade, consegue realmente transformar uma sociedade. Muitos dos pré-jovens começam a trabalhar com uma idade muito nova. A principal atividade que eles exercem, então, é coletando e separando materiais recicláveis, do quais eles vendem para poder ajudar a família a comprar alimentos e materiais de necessidade básica. Eu tinha meus 6 anos, juntei material, reciclagem, ajudei minha mãe a botar dinheiro para dentro de casa e comida. Um dos desafios que nós temos aqui, então, é que muitos jovens começam a sair cedo da escola. Os meninos, porque eles têm que ajudar as famílias financeiramente, então eles acabam saindo da escola para trabalhar. Ou porque se envolvem com drogas. As meninas, porque engravidam muito cedo.
Tenho 4 filhos, tive a minha primeira gestação com 14 anos e tive que abandonar a escola. Mas hoje a minha meta é que eles concluam o colégio, porque é muito importante, né? Quando eles começaram a participar do programa de pré-jovens, eles começaram a ter uma consciência maior da importância do ensino, de melhorar o mundo ou sobre o próprio futuro. Eu tenho 14 anos, eu vou para a escola e eu gosto muito porque aprende. Eu participava do grupo de pré-jovens e agora estou no livro 1 e eu gosto muito. É o pão do espírito, é o imã dos corações dos homens. Eu trabalho para ajudar e sustentar minha família. Eu trabalho coletando e separando materiais. A maioria desses pré-jovens, então, agora faz parte do programa de pré-jovens. A gente observa que, mesmo eles continuando trabalhando com reciclagem, eles não estão mais largando a escola e a gente consegue até observar que tem uma melhora nas notas deles. A gente vê animadores que ajudam os seus pré-jovens com os deveres de casa e algumas matérias que eles estão tendo dificuldades. Por causa da pandemia, eu rodei de ano. Quando eu rodei, fiquei muito triste. Comecei a ficar com depressão. Hoje, com essa classe, eu me sinto melhor, fico feliz. Tô aprendendo as matérias que eu não conseguia aprender. E tu vai colocar os números, ok? Isso. Uma das fortalezas da nossa comunidade é que as instituições elas encorajam muito as iniciativas individuais. Por exemplo, a gente tinha uma vizinha que ela tinha recém terminado o livro 1 e ela estava muito empolgada, então ela apagou todo o livro e levou na casa da vizinha para elas poderem estudar juntas. E apesar de não ser uma tutora, todos ficaram muito felizes e as instituições então começaram a pensar em como a gente pode estar apoiando mais ela e acompanhando para que ela possa seguir tutoriando o livro. Eu estava navegando online, aí vi algumas postagens bem legais de uma colega minha que realizava várias atividades no bairro onde ela mora. Achei aquilo super interessante e resolvi perguntar para ela de que forma que ela realizava e decidi que eu poderia também fazer essas atividades aqui no bairro onde eu moro. Ela me apresentou uma outra amiga e através dessa amiga comecei a realizar os estudos do instituto. E a partir disso comecei a fazer as aulas de crianças e as aulas dos pré-jovens. Ao final de cada livro, nós pensamos num ato de serviço. Cada um dava a sua ideia do que a gente podia fazer para a melhora do local onde a gente mora. Foi levantado, uma ideia através de uma das alunas, fazer esse ato de serviço voltado para pobreza menstrual. Elas mesmas notaram, dentro do grupo, de dificuldade de algumas alunas até de ir para a escola devido a não ter um absorvente para usar e ter dificuldade de adquirir esse absorvente. O grupo passou daí a criar conscientização dos familiares, todos os moradores, da importância de participarem desse projeto. Caixinha para coleta desses absorventes. Todos os moradores, os pais, familiares ajudaram a arrecadar, pegaram a caixa e levaram até a escola e onde ficou lá para todas as alunas utilizarem. E hoje em dia uma aluna continua à frente desse projeto e assim nenhuma da aluna mais passou a faltar aula, por esse motivo. Cresci num lugar onde tinha muita violência, num lugar que não trazia conforto para ninguém. Daí eu fiquei grávida, tive que parar de estudar, eu me sentia sozinha.
quando eu conheci a Fé Bahá'í, eu encontrei que realmente ali estava o propósito que eu tanto procurava e que eu não sabia mais aonde encontrar. Eu sou uma professora agora vemos realmente a transformação com as aulinhas. Eu vejo as crianças querendo aprender, querendo descobrir novas coisas, coisas boas. Vejo no futuro eu também, aqui ainda dando minha aulinha, Deus queira, com a minha casa um pouco mais arrumadinha. Eu vou na casa das mães, eu visito elas mais seguida. Nós todas viramos amigas. Que a Talolinha tá ajudando bastante. E quando as minhas filhas crescer, que ajude a tudo bem, né? Você fazer a escolinha e as outras crianças também do bairro. Eu e as outras mães nos reunimos com frequência. Falamos sobre os filhos, falamos sobre oração. Falamos sobre nossas vidas, a gente está se ajudando bastante, querendo realmente que dessa comunidade surja algo bom mesmo. É a revelação de Bahá'u'lláh que está realmente empoderando todos os amigos a poder fazer uma mudança espiritual, uma mudança social também no seu entorno. Minha vida foi, desde assim de novo, foi só no crime. Eu fui envolvido com drogas, estive num mundo de violência. Eu fiquei preso durante 10 anos da minha vida. Perdi meu filho, perdi minha esposa, perdi meu irmão no mundo das drogas. Cada vez mais as coisas ficavam difíceis. A Fé Bahá'í me ajuda a tirar desse buraco. As orações me ajudaram muito a suportar essas dores, né? Graças a Abdul Bahá, hoje sou uma pessoa melhor. Eu comecei a entender o próximo, a valorizar a família, amigos e ao próximo. É tudo que consiste a vida em si, né? Vamos plantar a sementinha do amor. Plantar, cultivar é possível. Muitas pessoas não têm dinheiro suficiente para comprar alimentos e passam fome. Assim, decidimos tomar a iniciativa e ajudá-los. Visitamos mais de 40 famílias e compartilhamos com elas o nosso projeto, o que as levou a doar alimentos. E agora estamos levando os alimentos coletados para doá-los a um banco de alimentos. Sou presidente desta associação de vizinhança. Nossa vizinhança realmente se tornou bem mais unida nos últimos anos. E acho que isso em grande parte é devido aos grupos de pré-jovens que têm se reunido aqui. Eles vêm aqui para brincar e se reúnem para planejar seus projetos de serviço. E a vizinhança começa a notar isso e a sentir realmente o senso de comunidade que esses garotos começaram a criar. Hoje estamos plantando um jardim comunitário como um projeto de serviço do nosso grupo de pré-jovens. E estamos fazendo isso para ajudar a unir os diferentes membros da nossa comunidade, porque temos uma lacuna entre as gerações, entre as crianças e os mais velhos. Assim, achamos que esta é uma boa maneira de unir e congregar os vizinhos. Estou no meu segundo ano do segundo grau
e tenho sido coanimador em um grupo de pré-jovens há cerca de 1 ano. Lembro-me de quando eu era um pré-jovem no meu grupo e eu era um tipo barulhento e irritante. E provavelmente parecia que eu não iria me libertar daquilo. Mas as conversações eram realmente impactantes para mim e foi por isso que me tornei um animador. Eu acabei de completar 1 ano de serviço na minha vizinhança e foi realmente muito bom poder ter servido aqui no bairro onde eu vivia. Fui tão abençoado nesses últimos anos, não somente por ter um núcleo de amigos com quem eu sirvo que me apoiam, mas também ter tido o apoio das famílias da vizinhança, com as quais eu me sinto à vontade para consultar e chegar a conclusões harmoniosas sobre o que devemos fazer em seguida. Eu costumava criar na minha mente essas falsas dicotomias em relação ao que é serviço. Eu pensava, bem, somente meu grupo de pré-jovens ou minha aula de criança é serviço. Mas se realmente estou pensando em serviço, não como um evento ou uma atividade que estou realizando, mas mais como uma atitude que está orientando as diversas atividades às quais me dedico, isso realmente muda muitas coisas e a maneira de ver o serviço na minha vida. Uma pergunta que fazemos a nós mesmos é: como se afigura uma vida coerente de serviço? E percebemos que em cada estágio da vida isso se afigura de modo diferente. Quando minha esposa e eu éramos jovens, nós servíamos na vizinhança a tempo integral. Visitas aos lares a cada noite, múltiplas reuniões devocionais, círculos de estudo, grupo de pré-jovens, tudo. Nós brincávamos que éramos como um meio-campo de um time de futebol. Estávamos em cima, atrás, à esquerda, à direita, em toda parte. Mas então ficamos mais velhos, tivemos filhos, mudamos-nos para uma vizinhança diferente, começamos a trabalhar em tempo integral. E começamos a perceber que já não podíamos mais servir daquele jeito. Inicialmente achamos que estávamos falhando, fazendo algo errado. Mas então percebemos que na verdade nem estávamos jogando futebol. O que estamos fazendo agora é uma maratona, é algo completamente diferente. Somos um grupo de amigos e vizinhos que se reúnem regularmente para pensar sobre quais são as necessidades de nossa comunidade, de que modo podemos trabalhar em conjunto, como estamos pensando sobre o bem-estar de todos na comunidade. Eu sou a presidenta desta vizinhança. Nós temos uma porção de jovens aqui com muito talento, mas alguns dos desafios que temos é a violência armada na vizinhança. Assim, com esses grupos de jovens, as crianças são ensinadas a ajudar outras crianças a se tornarem pessoas melhores. E se continuarmos a ter esses programas, realmente acho que podemos fazer uma diferença na nossa comunidade. À medida que começamos a ter mais e mais grupos de pré-jovens na vizinhança, começamos a notar uma tendência. Assim, sempre que chegava a hora de um pré-jovem fazer leitura durante a reunião do grupo, ele se recusava. Eles jogavam seus livros. Tentavam fazer com que o outro pré-jovem não lesse. No início, pensávamos que isso era um desafio comportamental e assim o tratávamos como tal. Mas com o tempo, tornou-se claro que não era um problema comportamental. O problema era que os pré-jovens não sabiam ler. Ao nos aprofundarmos no assunto, ficou claro que este era um desafio em toda a vizinhança. Nesta vizinhança, os pré-jovens não sabiam ler na idade apropriada. Então, começamos a nos organizar de forma que pudéssemos prover o ensino 1 a 1, de forma individual, para fortalecer o nível de alfabetização dos pré-jovens nessa vizinhança. Agora, no grupo de pré-jovens, eles estão mais aptos para ler, estão mais focados e estão até ajudando um ao outro quando têm dificuldade para ler. Meu colega de quarto e eu somos estudantes e temos explorado maneiras de construir comunidade na nossa vizinhança. Abrimos nossa casa para círculos de estudo e reuniões devocionais no nosso apartamento. Ao tentarmos convidar jovens para o processo de construção de comunidade, explicando como um conjunto simples de atividades, pareceu-nos algo desafiador.
Frequentemente, eles não estão interessados ou acham difícil encontrar tempo. Porém, quando compartilhamos o propósito por trás dessas atividades, a visão maior de Bahá'u'lláh, da transformação do indivíduo e da sociedade, os jovens estão ávidos para contribuir. Quando eu soube da visão de Bahá'u'lláh da unicidade da humanidade, isso realmente me tocou. Quando eu era mais jovem, eu frequentava uma escola de maioria branca. E sendo uma das poucas crianças negras lá, eu me sentia como se estivesse sob um microscópio. É quase como estar representando sua raça. E durante o almoço, eu sentia muita ansiedade. Não sabia com quem sentar, pois as crianças negras estavam de um lado e as crianças brancas do outro. E eu queria sentar com ambas. Um dia, uma amiga da família falou para mim e para minha mãe sobre a religião Bahá'í. E ela nos convidou para uma reunião devocional. E quando eu cheguei, fiquei simplesmente impressionada. Vi tantas pessoas diferentes, de diferentes religiões e etnias, reunidas juntas, cantando juntas, conversando juntas. E logo eu senti como se eu pertenço a isso aqui. Eu estou servindo como animadora em uma das vizinhanças. Realmente, eu amo conversar com jovens sobre esses conceitos espirituais e como eles podem trazer isso para suas vidas. Em uma época de verdadeira polarização e que eu me sentia muito sozinha, eu estava procurando uma relação mais autêntica e pensei que talvez isso acontecesse com alguns dos meus vizinhos também. Assim, decidi que iria convidar meus vizinhos para participarem de uma reunião devocional. Meus vizinhos do outro lado da rua vieram e me convidaram para uma reunião devocional que estava acontecendo bem na frente da minha casa. E isso foi perfeito, porque eu estava me sentindo incrivelmente isolada e procurando relações significativas. Desde então, tenho ido para a reunião devocional nos últimos 2 anos, e isso tem sido uma tremenda fonte de apoio e uma comunidade fantástica para tomar parte. Temos diversas atividades na nossa vizinhança. Nós iniciamos aulas para crianças, círculo de estudos e mais algumas reuniões devocionais. Esses espaços ajudam a reunir pessoas. Eles trazem a alegria que buscamos em uma comunidade. Uma das coisas pelas quais sou realmente grata é que tenho uma amiga na vizinhança que desde o início, quando começamos nossa reunião devocional, sempre está junto comigo. Estamos consultando e conversando sobre como estão indo essas atividades e como podemos apoiar uma a outra. E ter uma pessoa para fazer isso realmente ajuda. Um dia, uma vizinha me perguntou se eu estaria interessada em participar de um círculo de estudo. Minha primeira reação foi que não tenho tempo para isso, pois sou super ocupada. Eu até disse isso a ela. Mas depois pensei sobre isso e achei boa realmente a ideia de conversar com outras pessoas sobre questões mais profundas, oportunidade que raramente temos para conversar e dedicar algum tempo a isso. Então, decidi entrar para o círculo de estudo e conversamos sobre as várias citações. Houve algumas citações que realmente me tocaram, como aquela quando tivermos um pensamento de guerra, devemos fazer oposição com um pensamento mais forte de paz e um pensamento de ódio por um pensamento mais forte de amor. Eu uso isso diariamente, pois há coisas que surgem na mente, fico irritada, então tenho que parar e substituir isso por um pensamento mais forte de amor. E lembro que uma parte dos assuntos que conversamos foi estamos numa vizinhança. Quais são as necessidades da vizinhança? A primeira coisa que veio à mente foi mais conexão,
que de certo modo é engraçado, pois eu me ocupo com meu trabalho o tempo todo. Mas é algo poderoso ser parte de uma vizinhança e não simplesmente ser alguém que vive numa casa ao lado de outras pessoas. Somos um grupo de famílias que se reúne regularmente para planejar, refletir e apoiar uns aos outros nas nossas atividades de construção de comunidade. Um dos espaços que criamos é chamado Conversação Significativa. Convidamos outras pessoas tanto através de mídia social como de amizade pessoal. Esse é um espaço no qual lemos citações sobre um dado assunto. Usamos essas citações para inspirarem as conversações edificantes. Isso realmente está nos ajudando a manter essas ideias espirituais na vanguarda da nossa mente e orientar as nossas ações durante toda a semana. Creio que o processo do Instituto leva as pessoas de volta para sua própria identidade fundamental, de quem elas são e por que estão aqui. Como um homem afro-americano nesta sociedade, minha identidade já foi definida para mim. Sou visto como zangado, violento, não confiável, ignorante e uma ameaça. Crescer em tais circunstâncias, para mim, foi difícil entender quem realmente sou e por que estou aqui. E este desafio realmente esmagou a maioria de nós. Mas estudar os escritos e entender que, na verdade, eu sou criado nobre e espiritual, isso nos liberta de todos aqueles pesos. E então me vejo como um ser humano espiritual e nobre. E não somente isso, mas também vejo os outros sob esta mesma luz. Então ficamos aptos a nos tornar protagonistas e, realmente, ajudar os outros como parte do nosso propósito. Acho que isso nos ajuda a chegar mais próximos da visão de Bahá'u'lláh, da unicidade da humanidade. Quando eu era criança, meu desejo era ser professora, mas no meu povoado, as meninas não frequentavam escola porque as pessoas não achavam importante nós sermos educadas. Mas meu pai me colocou na escola e eu estava muito feliz. Quando eu era adolescente, meu pai decidiu que eu tinha recebido educação suficiente porque eu era uma menina. Então, ele me tirou da escola. Fiquei muito triste porque tive de desistir do meu desejo de ser professora. Com a idade de 17 anos, eu me casei e me mudei para um novo povoado. Nesse povoado, eu conheci a comunidade Bahá'í e participei do processo do Instituto. Isso novamente despertou em mim o desejo de me tornar professora. Logo depois, me tornei professora de aulas para crianças e, posteriormente, animadora de grupos de pré-jovens. Eu estava bem feliz. Porém, notei que a maioria das crianças do povoado não ia para a escola. A escola mais próxima era muito distante. Elas tinham que caminhar 4 horas a pé para chegar lá. Assim, junto com a comunidade Bahá'í, começamos a ter conversações com as famílias do povoado. Juntos, decidimos construir uma escola comunitária e eu me tornei professora na escola comunitária. Eu estava muito feliz.
mas a escola comunitária era para crianças de 5 e 6 anos, e nós não tínhamos recursos para graus mais altos. Então, depois de refletir com a comunidade, eu comecei a ter conversações com o governo. Nós o persuadimos a construir uma escola primária no nosso povoado, o que foi feito. Hoje, as crianças vão para a escola e facilmente caminham até a escola. Algumas das crianças do povoado já completaram a universidade. A comunidade Bahá'í daqui vem aprendendo a traduzir a visão de Baha'u'lláh de uma sociedade espiritual e materialmente próspera em ação. Por intermédio do Instituto de Capacitação, começamos a aprender sobre o papel da educação nesse empreendimento. Kuelekea shuleni, muende salama, mbio, salimia walimu. Haya, tuonane. Bye. Eu só fiz o primário. A gente pensava que não poderia chegar ao segundo grau. Eu tenho 7 filhos e sou uma mãe solteira cuidando deles. Meu desejo é que eles recebam instrução. Mas eu estava receosa que isso não fosse possível. 10 anos atrás, meus filhos começaram a frequentar aulas para as crianças e grupos de pré-jovens, e isso me trouxe esperança. E agora, meus 3 filhos mais velhos estão no segundo grau. Eles também são professores de aulas para crianças e animadores de grupos de pré-jovens. Meu coração está muito feliz. Ô amigo, no jardim do teu coração nada plante, salva a roda do amor. Uau, que bom! Vamos aplaudir? Eu sou o chefe dessa região. Tenho colaborado com os Bahá'ís há 15 anos. Naquele tempo, as crianças não podiam ir para a escola. Havia também jovens envolvidos com drogas e problema das meninas ficando grávidas. Assim, a vida se tornou muito difícil. Começamos a consultar com a comunidade Bahá'í sobre como ela poderia nos ajudar com os desafios, pois ela tem muita experiência de empoderar os nossos jovens. O chefe, juntamente com os anciãos do povoado, consultam regularmente com a Assembleia Espiritual local e procuram guia para questões que dizem respeito à comunidade. Quando aumentamos nossa consciência para começar a pensar sobre a transformação do povoado inteiro, começamos a pensar em como envolver todo mundo. E, como resultado disso, começamos a andar juntos como um todo. Quando jovem, eu cresci perto de uma praça de mercado chamada Esquina do Mal. Aos 16 anos, eu já era líder de uma gangue de 20 jovens, cujo objetivo era causar medo e violência entre a população. Até a polícia tinha medo de nós. Um dia, ouvi falar da fé Bahá'í. Meu coração ficou bastante tocado. Logo depois, comecei a fazer o livro 1 do Ruhi. Hoje sou um facilitador de crescimento do agrupamento. Visito as pessoas do povoado, encorajando-as e ajudando-as em seus esforços.
para realizar reuniões devocionais e visitas aos lares. Eu sempre convido meus vizinhos e amigos à minha casa para reuniões devocionais. Elas nos unem e faço isso já há 3 anos. Antes disso, eu não achava que poderia ter uma reunião devocional na minha casa, porque sempre temos a devoção na igreja. Mas agora percebo que posso ir à igreja e também realizar reuniões devocionais na minha casa. Manter reuniões devocionais em nossas casas e convidar nossos vizinhos não era parte da nossa cultura. Quando fizemos o livro 1 do Rui, Reflexões sobre a Vida do Espírito, então começamos a perceber o poder da oração. O que é oração? Por que oramos? Imediatamente começamos a compartilhar nossas percepções com outras pessoas durante nossas visitas aos lares no povoado. Hoje, o hábito de orar juntos nas nossas casas tornou-se parte da nossa vida. Tradicionalmente no passado, os homens eram preguiçosos. Podiam ser encontrados sentados debaixo de uma árvore, esperando que a esposa os alimentasse, fizesse a limpeza, cuidasse das crianças e trabalhasse na terra. Os homens consideravam as mulheres como criaturas fracas, mas as mulheres faziam tudo. Se alguém me visse lavando as roupas da minha esposa, isso seria o falatório do povoado. As pessoas apontariam o dedo para mim, dizendo que não sou o homem e que minha esposa me controla. Devido ao processo de construção de comunidade, cresceu a consciência a respeito da igualdade entre homens e mulheres. Muitos homens estão mudando, estão assumindo um papel ativo nos afazeres de casa e estão mais envolvidos na educação dos filhos e apoiando suas esposas. As mulheres não só estão participando das atividades, estão na vanguarda, coordenando e liderando. Na nossa Assembleia Espiritual local, a maioria são mulheres. No âmbito da família, a esposa e o marido consultam e tomam decisões juntos. Essas mudanças vêm ajudando no avanço da nossa comunidade. O processo de construção de comunidade criou para nós um alicerce para o avanço das iniciativas de ação social. Depois de estudar o livro Brisas de Confirmação com os Pré-Jovens, ficamos impressionados com o caráter de Rose e Mussonda, quando elas foram oferecer serviço no centro de saúde. Nós também regularmente visitamos alguns centros de saúde para oferecer serviço. Sou o gerente desse dispensário de saúde. Sempre fico contente quando os jovens vêm aqui para ajudar-nos a limpar várias áreas do hospital. Quando eles terminam, nós lhe damos capacitação de saúde. Eles se tornam nossos embaixadores de assuntos de saúde aqui no povoado. Há 2 anos que temos este projeto de serviço. Nós cultivamos uma variedade de vegetais para podermos ter uma boa nutrição. Também vendemos vegetais para comprar canetas e livros para a escola. E também sementes para plantar mais vegetais. Nossa comunidade tem o costume de plantar somente milho. O programa Paz nos fez perceber que podemos plantar outras coisas como vegetais e frutas.
No passado, minha família gastava muito dinheiro no mercado para comprar vegetais e frutas. Mas desde que me graduei no programa Paz, eu planto diferentes coisas em casa. Eu planto diferentes tipos de vegetais. Eu planto diferentes frutas. Minha família não precisa mais ir ao mercado para comprar coisas. Está economizando para educar meus pequenos. Agora minha família está feliz. Todas as coisas estão progredindo bem. Eu não participei do programa Paz, mas devido ao amor que temos como comunidade, eu recebi o conhecimento do programa Paz sobre agricultura, através dos amigos e vizinhos. No passado, todos estavam ocupados com seu próprio trabalho. O programa Paz nos ajudou a começar a trabalhar em conjunto. Anteriormente, cada um de nós trabalhava de forma independente e a produção de alimentos era baixa. Agora somos 200 agricultores que se ajudam mutuamente nos nossos campos, discutindo e compartilhando nosso conhecimento, e a colheita vem aumentando. Adoração e serviço se tornaram o centro de nossa vida. E estamos tão honrados que a primeira casa de adoração local da África é aqui em Matunda Sói. Todos, de qualquer tribo, qualquer igreja, vão à casa de adoração para rezar. Ela pertence à comunidade. Agora, com a casa de oração, muitas famílias vão e fazem orações juntos, bem cedo pela manhã, antes de começarem suas atividades diárias. Em nome de Deus, o mais glorioso, o mais misericordioso. Sou o sheik da mesquita de Matunda Sói. Fico feliz quando entro na casa de adoração. Quando estou no interior, agradeço ao Deus Todo-Poderoso. Encontro calma, como a calma que sempre tenho quando estou na mesquita. Ela trouxe grandes mudanças a uma comunidade como a nossa. Que a paz esteja com vocês e a misericórdia e as bênçãos de Deus. Na minha igreja, sou secretária para as mulheres, guiando e as aconselhando. Sinto-me bem próxima à comunidade Bahá'í. Todo dia venho à casa de adoração para fazer minhas orações. É um lugar calmo que traz tranquilidade ao meu coração. Quando ouço orações de diferentes religiões, fico muito feliz, porque a palavra de Deus está nos unindo. Na minha casa, eu realizo reuniões para os meus vizinhos em minha área. Somos um grupo de 15 famílias que se reúnem toda semana. Somos vizinhos de diferentes religiões e igrejas. Rezamos e consultamos sobre os assuntos da comunidade. Por exemplo, consultamos sobre como podemos ajudar para que cada criança receba educação espiritual e material. Nós desfrutamos essas reuniões porque aprendemos muito uns com os outros e apoiamos uns aos outros.
Hoje, não mais nos vemos como membros de diferentes religiões, tribos, classes e gêneros. Por causa da revelação de Bahá'u'lláh, vemos uns aos outros como membros de uma única comunidade, reconhecendo que juntos somos os protagonistas na criação de uma sociedade espiritual e materialmente próspera.